Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Eu tava indo pra casa a pé numa noite do ano passado. Meu bairro não é particularmente iluminado, mas existe um único poste de luz na estrada de terra. Naquela noite, quando eu me aproximei dele no caminho de volta, vi outra figura vindo na minha direção. Conforme a gente foi chegando perto, vi que era um morador de rua. No escuro, dava pra ver que ele era baixo, tinha uma mochila grande e vestia algo que parecia um poncho imundo. Quando passamos um pelo outro, ele olhou pra mim e parou. "Pedro?" O homem arfou. Eu achei que ouvi medo na voz dele. Eu achei tudo aquilo estranho e tentei não dar muita atenção. "Ah, não", eu disse enquanto continuava andando. "Não, eu não sou Pedro." Só que, quando eu comecei a passar por ele, ele esticou um braço escuro e peludo. "Não", ele disse depois de um instante. "Você não é. A sua voz é diferente. Mas você parece a imagem exata de Pedro. Aqui, deixa eu olhar pra você." E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele entrou na luz. No começo, eu pensei que ele fosse latino como eu, mas quando vi o nariz marcante e a testa pesada, percebi que ele era do Oriente Médio. Ele era uns 5 ou 7 centímetros mais baixo do que eu, o que já é alguma coisa. E era magro. O cabelo longo e lanoso dele estava imundo e parecia que não era lavado havia semanas, e a barba era rala e falhada. Mas foi o tom da pele dele que me impressionou, porque era escuro demais. Não quero dizer que ele tinha a pele de uma pessoa negra, mas que havia uma palidez de doença que fazia a pele dele parecer bem mais escura, mais morta do que deveria ser. "Você não é a imagem exata que eu pensei", o homem me disse depois de alguns momentos. "Seu nariz é mais fino e seus olhos, você não tem a luz por trás deles que Pedro tinha." "Ah, tá bom, bom saber", eu disse com educação. Eu não queria mais falar com ele, então comecei a ir embora. "Espera", o homem disse, segurando meu braço. "Por favor, fique comigo por alguns minutos. Se ficar, eu prometo que te dou o dinheiro." Eu nunca tinha ouvido um morador de rua oferecer dinheiro, e ele não falava como um morador de rua. Ele tinha um sotaque e o jeito de falar parecia educado ou antiquado. Eu também provavelmente conseguiria dominá-lo se fosse preciso. Eu fiquei curioso, então concordei. Eu me ajeitei, encostado no poste de luz, e conversamos por alguns minutos sobre o clima e outras coisas banais. "Você é um homem religioso?" ele perguntou depois de um tempo. "Ah, bom, eu cresci católico", eu disse. "Mas eu acredito em pensamento racional e, sabe, na realidade." O homem riu, mas foi um riso sem alegria. "Você diz pensamento racional e realidade como se fossem a mesma coisa", ele disse. "Mas na minha experiência, a realidade raramente se importa com o que um homem acha que é racional." "É mesmo?" eu disse. "O raciocínio de um homem só é tão bom quanto a visão dele", ele continuou. "O que ele viu, onde ele está de pé e onde ele decide manter os olhos." Tá bom. "Eu vou provar isso pra você", ele disse. "Rapaz, você quer saber meu nome?" "Claro", eu dei de ombros. O homem sorriu, mostrando dentes quebrados. "Eu sou aquele conhecido hoje como Judas Iscariotes", ele disse, "que andou com Jesus Cristo na Galileia." "Ai, tá bom, lá vamos nós", eu pensei. "Ah, é?" eu sorri. "Você não acredita em mim, claro", ele disse. "Não", eu disse, seco. "Judas morreu quando se enforcou e as entranhas dele caíram pra fora. Não tá escrito isso no livro?" "Sim, eu me enforquei, mas
E agora ele falou com uma voz mais baixa. A essa altura, eu já tinha perdido o privilégio da morte. O homem falava bem demais para ser um morador de rua maluco qualquer, e havia inteligência nos olhos dele. Ele estava claramente mexendo comigo. Meu lado de discutir veio à tona. O meu lado debatedor veio à tona. Mas, eu disse, Judas foi enterrado em... como é que chama? O campo do oleiro, ele completou. Ou campo de sangue. Sim, me enterraram lá. Mas eu não estava morto quando fizeram isso. Veja com seus próprios olhos. Ele levantou o poncho e eu recuei atordoado. Para o meu total horror, o homem não tinha abdômen. Logo abaixo da caixa torácica havia uma cavidade, uma camada fina de pele cheia de cicatrizes que eu presumi que um dia tinha coberto as vísceras dele, esticada tanto para trás que chegava até o contorno da coluna, que eu poderia ter estendido a mão e tocado. Onde deveria haver estômago, intestinos, todas aquelas coisas necessárias para estar vivo, só havia o espaço vazio. Só que quando eu levantei os olhos para encontrar o olhar dele, eles não estavam lá, porque a cabeça dele agora pendia num ângulo sobre o peito, o pescoço quebrado. Eu pulei para trás. O homem riu, ajeitando a cabeça com um estalo repulsivo. Ah, não se sinta tão mal, ele disse. A razão é crucial, mas ela só vale tanto quanto aquilo que a realidade resolveu te mostrar. Por alguns instantes eu não consegui falar. Esse homem deveria estar morto, mas ali estava ele, de pé e conversando comigo. Como? Como você fez um pacto com o diabo? Eu soltei. Eu não estava acostumado a pensar nessas coisas e foi a única coisa que me veio à cabeça. Ele deu uma risada baixa. Não, claro que não. Eu já te disse que perdi o privilégio de morrer. Algumas pessoas acham que eu fiz um acordo com Satanás antes de tudo acontecer. Eu não fiz. Mas você nem precisava fazer. Ele pode te destruir do mesmo jeito se você não tomar cuidado. Foi isso que aconteceu quando você traiu. Eu me segurei. Pareceu falta de educação. O homem olhou para o chão. Eu perdi a noção de onde eu estava mantendo meus olhos, disse o homem, triste. Pela primeira vez, eu senti pena dele. Ele falou por uns bons 30 minutos e eu ouvi. Ele descreveu a antiga casa dele, a família dele e os outros discípulos. Sempre que parecia que ele deveria mencionar Cristo, porém, a história dele ficava vaga do nada e ele deixava um monte de detalhes de fora. Ele claramente não queria falar sobre isso. Depois de um tempo, eu percebi que o homem só descrevia os acontecimentos em termos de antes e depois. Foi fácil adivinhar qual era o ponto de referência que ele estava usando. Eu não consigo relatar tudo o que ele disse aqui, mas foi muita coisa. Você é o único? Eu perguntei quando ele terminou. Uma pessoa antiga que ainda está por aí? Ah, pouquíssimos fazem algo para merecer isso, ele disse. Mas existe pelo menos mais um que ainda anda pela terra. É aquele que passou a ser conhecido como Caim. O homem estremeceu. Eu não quero encontrá-lo de novo. Caim sim fez pactos sombrios e ele tem a mesma raiva e ódio que o mestre dele. Mas Caim é mais poderoso, sabe? Caim é mais poderoso do que o próprio Satanás? Eu disse. Sério? Não fique impressionado. Ele me alertou. Qualquer um que tenha um corpo é mais poderoso do que a velha serpente, mas não mais inteligente. Ele pode te levar à destruição tão fácil quanto um cordeiro pro açougue. Eu só conheci um homem que era mais inteligente do que Satanás, e eu fui discípulo dele. O homem pareceu que ia dizer mais, porém pareceu se conter. Eu tenho outra pergunta, eu disse. Você falou que perdeu o privilégio de morrer. Como morrer é um privilégio? O homem riu de novo. Ah, quantas coisas foram perdidas, ele disse. Sem a morte você está condenado, porque quando seu tempo nesta terra acaba, a morte é um portão para avançar até a glória final. Condenado é outra palavra para
parado ou incapaz de avançar. Avançar até a glória final? Você quer dizer, pro céu? De novo, ele riu. Não, o céu não é a glória final. Pelo menos, se você fizer as coisas direito. Tem algo melhor do que estar no céu? Sim, ele disse. Tenta adivinhar. Depois de alguns momentos, eu tive que admitir que eu não fazia ideia. Eu não conseguia pensar em nada melhor do que o céu. O homem sorriu de novo. A glória final, ele disse, é a divindade. Eu levei um instante para processar o que ele disse. Então, você está dizendo que é possível se tornar um Deus, como o nosso Deus, o Deus daqui, sabe? Sim, isso mesmo. Depois do choque, minha mente encheu de perguntas. Nós todos vamos virar deuses? Eu perguntei. Ah, eu duvido. O homem disse. Todo mundo na Terra tem a capacidade, mas não suponha por um segundo que Deus vai conceder conhecimento e poder máximos a crianças que já provaram que não vão ser boas. Você consegue imaginar onipotência e onisciência dadas a pessoas que não desenvolveram temperança, amor, justiça? O universo seria um caos. Então, se a gente pode virar deuses, eu raciocinei. É assim que... Sim, muito bem. Foi assim que Deus virou Deus. Um dia, em outro mundo, ele era um homem como você, filho do próprio Pai. Ele viveu com retidão, morreu, ressuscitou e recebeu a divindade. Nossa, isso parece demais. Eu disse. Ah, é? Ele respondeu. Pensa, homem. Qual é o propósito da nossa vida a esta terra? Você acha que simplesmente não tinha espaço suficiente no céu? Nós descemos para provar que somos dignos da divindade, porque quem agiria mal na frente de Deus tirando Satanás e seus seguidores? E me diga, por que você acha que existe dor e mal neste mundo se Deus é tanto todo o amor quanto todo o poder? Então, como você pode provar que é digno se não existe nada contra o qual se provar? Eu fiquei quieto por alguns instantes. Isso ainda me deixa com algumas perguntas bem sérias. Eu disse. Infelizmente, eu não posso ser o homem a te dizer mais. Ele disse, e pegou a mochila do chão. Na verdade, eu deixei de fora as partes mais cruciais. Eu perdi todos os direitos a um ministério de verdade, e eu provavelmente já disse mais do que eu deveria. Você vai ter que procurar as respostas para essas perguntas por conta própria. Mas eu prometo que, se você procurar bem... E aqui ele sorriu, triste, mostrando os dentes quebrados. Você vai encontrar as respostas. Isso não é justo. Eu disse, eu queria muito saber mais. Talvez você tenha razão. Ele disse, colocando a mochila. Talvez eu não devesse ter dito tanto. Afinal, por que você deveria confiar no homem que traiu Jesus Cristo? Eu pensei nisso, mas havia algo no jeito como ele tinha falado, algo na franqueza absoluta e no jeito como os olhos escuros dele, por um breve momento, brilharam. Eu não sentia que ele estava mentindo. Ah, eu te prometi dinheiro, ele disse, estendendo uma mão para mim. Pegue isso. Ele me entregou o que parecia ser uma moeda de 25 centavos. Eu tenho tentado pagar pelas minhas ações por quase 2000 anos, ele disse. Talvez a nossa conversa seja uma pedra removida da minha represa. Eu não mereço perdão, claro. Mas, por outro lado, ninguém merece. E ainda assim, ele dá do mesmo jeito. Eu olhei por um instante para a moeda que ele tinha me dado. Quando levantei os olhos de novo, porém, o homem tinha desaparecido por completo. Agora, eu estava sozinho sob o poste de luz. Eu examinei a moeda com mais atenção e arfei. Não era uma moeda de 25 centavos. Mais tarde, eu mostrei a moeda para os meus amigos e minha família, mas ninguém acreditou na minha história. Era uma única peça de prata. De um lado, uma águia, do outro, o que parecia um imperador romano.